Obrigada, Sr. Presidente. Queria retomar aqui as questões, cumprimentar também a Sra. Ministra, os Srs. Secretários de Estado. Queria retomar aqui a questão que tem a ver com a habitação, que o meu camarada Miguel Tiago aqui colocou, em relação à renda apoiada e em relação àquilo que devia ser a regulamentação também da renda social que o Governo ficou de fazer e ainda não o fez. E queria colocar aqui uma questão muito concreta que as populações têm estado a sentir neste momento. Estamos a falar de moradores em habitações de propriedade do IRU, em Lisboa, Lóis e Amendoeiras, no Seixal, na Quinta do Cabral, em Almada, no Bairro da Rosa, mas também no Porto, em Braga, Guimarães, várias localidades do nosso país que têm estado a ser notificados e que com a aplicação do regime da renda apoiada, que significa para estes moradores um aumento brutal. E um aumento brutal, estamos a falar de rendas de 200, 300 e que chegam quase a atingir os 400 euros em habitações, e posso-lhe falar no caso concreto na Quinta do Cabral, no Concelho de Seixal, que tenho aqui os valores para quais estão a ser aplicadas essas mesmas rendas, faseado em 5 anos, mas a verdade é que estamos a falar de aumentos de facto bastante elevados para aquilo que são aquelas habitações. Neste bairro concreto e também em Almada, por exemplo, houve algumas obras, mas estas obras não passaram da pintura do prédio, ou seja, as habitações não foram melhoradas, aquilo que foi um conjunto de problemas que continuam a ser necessários intervir por parte do IRU não foi feito, e são agora notificadas as populações e os moradores para um pagamento de rendas que efetivamente não têm possibilidade nem condições para fazer face a estes valores que estão colocados em cima da mesa. Pior ainda, o fato de alguns moradores que fizeram melhoramentos nas suas habitações, várias obras de intervenção para melhorar a sua casa, para conservar manutenção, que é da responsabilidade do IRU, e não foi feito. Como a sua casa tem em melhor estado de conservação, vem ainda a renda a ser agravada exatamente por este sentido. Ou seja, são penalizados duplamente porque investiram, o IRU, não tendo investido, é aqui, ou seja, aumenta aqui a receita à conta daquilo que foram os investimentos destes mesmos moradores. Queria perguntar à Sra. Ministra que intervenção é que pensa fazer para efetivamente evitar estas situações que eu iria dizer, de facto, são desastrosas para essa população, ainda mais no momento de dificuldades que nós vivemos no nosso país, por responsabilidade também do seu Governo. Segunda questão que queria colocar tinha a ver com a lei dos solos. Está colocado esta questão, o debate e a preparação desta lei, mas o que importava conhecer e saber é o que é que se pretende alterar, quais é que são as soluções e quais é que são as propostas que o Governo tem para esta lei dos solos. E uma terceira questão que queria colocar tem a ver com os pólis. Alguns pólis, por exemplo, como o da Costa da Caparica, têm tido de facto alguns problemas, têm tido também várias dificuldades do ponto de vista do seu financiamento. Também ao nível, por exemplo, do pólis litoral, gostava de saber qual é que é o ponto de situação e os investimentos, a calendarização daquilo que são as ações para o ano 2011 e os prazos de execução por parte do Ministério do Ambiente, e alguns destes, ou seja, as soluções que são encontradas de financiamento são as mesmas, ou seja, as soluções que têm a ver e que provêm de receitas do ponto de vista imobiliário. Vai-se continuar a insistir nestas soluções para avançar com estes projetos? Está previsto encontrar outras soluções, outras fontes de financiamento, efetivamente, para poder avançar com estes projetos que estão em cima da mesa? Obrigada.